Bom dia, gente do sétimo ano. Vamos lá a correção aqui do dia 25, né? Nós temos aí a página 394, com as correções de atividade alta, avaliação que é do trabalhando os conhecimentos adquiridos. Então, a revisão, resumindo aqui a revisão. Tem exercício 1 que diz quais elementos precisamos conhecer para construir a circunferência. Para construir a circunferência, precisamos conhecer o centro e o raio. Veja o exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui uma circunferência de centro O, essa distância daqui para a extremidade é o raio. Então, se o raio mede 3 centímetros, eu vou graduar o compasso, né, para traçar essa circunferência de raio 3 centímetros. Se mede 5, eu vou graduar lá na régua 5 centímetros, uma régua, graduo lá na régua, vou botar aqui e traçar um raio, a circunferência de raio de 5 centímetros e assim por diante. Então, para se construir a circunferência, é necessário que conheça o centro e o raio. Certo? Traça ali e faz a circunferência. No exercício 2, ele diz por que a circunferência é um lugar geométrico. Né? Por que é um lugar geométrico? Você vai dizer porque, né? Porque todos. Né? Então, o porquê é isso daí? Porque todos os seus pontos. Né, os pontos que tem na circunferência, né, todos os seus pontos estão a uma mesma distância, né, estão a uma mesma distância, né, a uma mesma distância, mas distância de onde? Nós vamos ver aqui, a mesma distância de um ponto dado, que é o centro, né, a mesma distância de um ponto dado. Que ponto dado é esse? É o centro. Né? O centro da circunferência. De um ponto dado que é o centro da circunferência. Viu? Vamos agora ao exercício de número 3. No exercício número 3, qual é o significado do número π? Primeiro vamos ver o significado. Então, o número π ele é a razão, quer dizer, uma divisão de um numerador pelo denominador, daí a gente dizer que é a razão entre o comprimento de uma circunferência, entre o comprimento, ó, entre o comprimento de uma circunferência, né? De uma circunferência, entre o comprimento de uma circunferência e seu diâmetro, né? E seu diâmetro. O comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. Olha lá, por exemplo, eu quero saber o número π, tem que fazer isso, que é um comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. E esse π, para a gente fazer os cálculos, ele é 3,14. Não esqueça disso daí. Todo número π mede 3,14. Vamos prosseguir. Exercício aqui do número 4, ele diz: os polígonos são figuras planas, certo? Porém, no nosso cotidiano, podemos encontrar objetos que possuem vistas que lembram diversos polígonos, como a tela de um computador. Olhe ao seu redor, identifique e escreva o nome de 5 objetos cuja forma lembra as figuras planas que vimos nesse capítulo. Por exemplo, esse quadro aqui ele representa uma figura plana, não, um retângulo, ó, comprimento maior do que a largura, a altura, né? A tampa da mesa da sua casa, se ela for, pode ser retangular, pode ser uma circunferência, um círculo, né? Em forma de um círculo, e aí vai. Aí são as figuras planas. Essa resposta aqui ela vai ser a resposta pessoal de você que vai observar lá ao seu redor, na sua casa, onde você estiver, no seu quarto, na sala. Onde você quiser olhar, tem vários, as portas, as janelas, tudo representa figuras planas, né? Vamos lá, exercício agora vai ser o exercício número 5. No exercício número 5 ele diz, podemos obter a soma, né? Podemos obter a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono, né? Ó, como sabemos aqui, né? Ó, aí diz assim, como podemos obter a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono? Como é que nós podemos obter essa soma, né, dos ângulos internos de um polígono? Então, ó, como sabemos, você vai escrever aí, ó, como sabemos, todo mundo sabemos, né, ó, como sabemos, né, que a soma das medidas dos ângulos internos, que a soma
das medidas dos ângulos internos. Os ângulos internos, né, de um triângulo, por exemplo, né, ó, de um triângulo é 180 graus. Ó. São os ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Dividimos o polígono em triângulos e multiplicamos a quantidade de triângulos obtido por 180. E aí vai. Assim que se obter a soma, né? Dividindo em ângulos para se obter a soma de 180 graus. Então dividimos o polígono em triângulos e multiplicamos a quantidade de triângulo obtido por 180 graus. Isso daí é que é como obter. Vamos agora ao exercício de número 6. No exercício número 6, como calcular a medida de um ângulo interno de um polígono regular? Como é que nós vamos calcular? Dividindo a soma, né, das medidas, né, dividindo a soma das medidas, né, ó, dividindo a soma das medidas dos ângulos internos, né, pela quantidade de ângulos do polígono, né, ó, pela quantidade né, de ângulos, continuando aqui, ó, de ângulos internos do polígono. Aí foi o exercício de número 6, né? Mas vamos dar continuidade. Então, no exercício 7, nós temos aí, ele diz aqui o seguinte, ó. Por que não podemos construir um mosaico usando somente pentágonos regulares? Por que não podemos construir um mosaico usando somente pentágono regular? Você vai dizer por quê, né, ó. Porque para construir um mosaico, porque para construir um mosaico, os ângulos em torno do mesmo, em torno de um mesmo vértice, devem somar certo? Ó, 360 graus. E cada ângulo interno, né? Bem cumprida essa resposta, né? E cada ângulo interno, né? Cada ângulo interno de um pentágono, regular é dividido, né? Ó, ele é 108 graus, sendo impossível, né? Ó, então, continuando aqui do outro lado, ó, sendo impossível, né? Impossível obter, aqui, ó, obter 360 graus, certo? Somando apenas os ângulos dessa medida. Somando apenas os ângulos dessa
medida. Aí foi a resposta do exercício número 7, bem longa, mas instrutiva, né? Bem explicado, né? Aí exercício número 7, e vamos prosseguir agora com o exercício número 8, né? Nesse exercício 8 vamos ganhar bem aqui o espaço aqui, tempo e espaço, né? Para a gente chegar lá nesse exercício número 8, né? Então vamos lá. Aqui já dá para responder o exercício de número 8. Esse exercício número 8, ele diz aí o seguinte, ó. O triângulo, nós vamos até o exercício número 8, né? Ele diz aí, o triângulo, né? O triângulo é uma figura geométrica rígida, quer dizer, bem forte, bem usada. Por esse motivo, é bastante usada na engenharia civil e na arquitetura. Observe ao seu redor e escreva exemplos de estruturas compostas por triângulo. Ó. Exercício 8. Estrutura composta por triângulo, nós temos aquelas torres, né? Ó. As torres de celulares. A gente vê que ele é formado de triângulo, as torres, né? Certo? As antenas e muitas outras situações aí que são exemplos onde as fontes metálicas, né? Ó, as fontes metálicas. As fontes metálicas também são construídas por triângulo. Agora vamos ver aqui uma atividade final para a próxima aula, né? Ó, atividade final para a próxima aula. A atividade final para essa próxima aula vai ser bem na página 368. Nós vamos ter o exercício da 368, nós vamos ter o exercício 26 e 27. E depois nós vamos ter lá na página 374, vamos ter do exercício 1, o 2, o 3, o 6 e o 7. Então esse exercício será corrigido no dia 26, que é a última aula, né? Sobre, né? A última aula sobre as nossas, né, ó, as nossas últimas aulas de revisão, ou a última, né? A aula de revisão antes da prova, para você estar bem preparado para a prova, né? Então, boa aula, boa revisão, boa dedicação e fique com Deus.